Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, dia 25 de abril, estamos celebrando São Marcos, evangelista. Marcos era filho de Maria, de Jerusalém, em cuja casa se refugiou Pedro, libertado da cadeia, Atos 12:12. Colaborou com Barnabé na obra apostólica de Paulo, junto do qual esteve também no cativeiro de Roma. Discípulo fiel de Pedro, escreve o segundo evangelho, cujo tema é a proclamação de Jesus Cristo, Filho de Deus. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, dos versículos 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com Jesus dando a missão aos discípulos. Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse, quer dizer, ele apareceu aos 11 discípulos, ele ressuscitado. Nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, onde o evangelista narra as aparições do ressuscitado. A aparição, ou melhor, o túmulo vazio, as mulheres que vão ao túmulo. Depois o evangelista faz um resumo das aparições do ressuscitado, ou talvez a escola de Marcos faz um resumo das aparições do ressuscitado. E aqui o ressuscitado que aparece aos 11 discípulos e lhes dá a missão: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Amados e amadas de Deus, os discípulos devem ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a todos, a toda criatura. Toda criatura é vocacionada a receber o Evangelho. Toda criatura é vocacionada a receber a salvação de Deus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Amados e amadas de Deus, quem acolhe a pregação dos discípulos e é batizado será salvo. Quem não crê será condenado, quer dizer, quem rejeita o Evangelho de Jesus Cristo é o próprio Jesus que rejeita, é a sua salvação que rejeita. Por isso, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amados e amadas de Deus, os discípulos devem continuar a missão de Jesus. O discípulo é aquele que anuncia Jesus Cristo, o discípulo é aquele que leva adiante a missão de Jesus. Por isso, os sinais manifestam que aquilo que Jesus fez está presente também no ministério do evangelizador, está presente no ministério dos discípulos. Continua o Evangelho: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. A ascensão do Senhor. Ascensão quer dizer, depois das aparições do ressuscitado, um tempo em que o ressuscitado aparecia para os discípulos, a ascensão, agora ele foi ao Pai, ele está à direita do Pai. A direita quer dizer, é um lugar solene. A direita quer dizer, ele foi glorificado, ele está à direita do Pai. E a glorificação do Filho. O Filho que
foi obediente ao Pai, se submetendo à morte de cruz, agora ele foi glorificado. Glorificado, ele está à direita do Pai. É Senhor dos vivos e dos mortos. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. Quer dizer, amados e amadas de Deus, os discípulos cumpriram a missão de Jesus. A missão que Jesus deu aos discípulos foi cumprida. Os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o evangelho se conclui dizendo: o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Quer dizer, o Senhor assiste os discípulos, o Senhor assiste os seus, assiste-os como? Por meio dos sinais que acompanhavam a pregação. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria São Marcos, esse grande discípulo. Celebremos com alegria São Marcos, que não foi propriamente discípulo de Jesus, mas foi discípulo dos discípulos e nos deixou o seu evangelho, nos deixou o segundo evangelho que se centra em Jesus Cristo, Filho de Deus. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de São Marcos, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.